Brasil realmente venceu o Hexa em 2026? Pensa na festa, no dia do título e no que isso significaria para a seleção. Muitos jogadores estariam começando com o pé direito em Copas, caso do Endrick. Outros finalmente provariam o seu valor como Vini ou como Rafinha. E pensa só o Neymar. O que significaria para o Brasil ter seu maior artilheiro da história vencendo a Copa do Mundo na sua última tentativa? Eu acho que vai acontecer? Não. Para mim hoje a gente está muito mais perto de um vexame do que o de um título. Mas caso acontecesse, o que a gente estaria tentando discutir? Seria o tamanho do Ancelotti como treinador? Se o Neymar é maior que X ou que Y? Porque vencer a Copa do Mundo significaria acima de tudo a quebra de um jejum de 24 anos, superando muitas das eliminações traumáticas que tivemos. Olha, eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira delas mostrar o que a gente pôde aprender nesses 24 anos de fracasso. Depois eu vou passar mais sobre o caminho, como que o Brasil pode fazer para chegar na final e ser campeão, e por último os personagens desse possível título. Quando a gente volta no tempo pro encerramento da Copa de 2002, parecia que vencer outra Copa seria questão de tempo. Tínhamos chegado às últimas 3 finais, e não era como se os jogadores estivessem parando ali. Muitos dos principais viveriam mais um ciclo para 2006, só que ali a soberba que foi um problema, coisa que esse ano a gente não vai ter, até porque soberba de quê? E quando a gente chega desacreditado, normalmente é do brasileiro querer superar as críticas. Então, ponto a nosso favor. Em 2006 não foi assim, a gente tinha os melhores nomes do mundo, mas faltava fome. Fome para jogadores que tinham vencido tudo para vencer mais uma vez. E mesmo com um dos elencos mais fortes que já produzimos, com a maior quantidade de talentos, caímos cedo para a França e no geral nem fizemos uma boa Copa do Mundo. Fomos eliminados muito antes do que esperávamos. Vamos lá, a alternativa da CBF foi recorrer a algo mais sério, menos brincadeira. O novo treinador seria o Dunga, que até fez um ciclo de resultados bons, mas chegando na Copa, o erro que ele cometeu não foi nem durante o Mundial propriamente dito. Positivamente, em 2026, o Ancelotti não cometeu esse erro, mas do que eu tô falando exatamente? O Brasil em 2010 pediu e clamou por Neymar e Ganso, nada mais justo, já que haviam começado o ano de forma muito promissora. 2 jogadores de características diferentes, um atacante e um meio-campista que podiam dar outras alternativas para o Brasil, mas principalmente por não ter feito parte do ciclo e nem por ter tido oportunidades na amarelinha, os dois não foram para a África do Sul. O problema de tudo isso foi que, na hora que precisou mudar, quando lesões apareceram, o Dunga não tinha ninguém no banco. Essa desculpa com o Ancelotti para 2026 não teve. Quantas vezes o Ryan foi convocado antes da lista final? Uma, e tá na Copa. O mesmo vale pro Igor Thiago, assim como o Endrick também. Muito jovem, não tinha recebido tantas chances com o Ancelotti aparecendo na lista final. Até podemos citar o Danilo, que pode mudar a seleção e até ser titular. Talvez se fosse o Dunga pensando que o Andrei fez parte de todas as listas, ele muito provavelmente estaria na frente dele. Ou seja, qual que é o aprendizado? Se a gente tem alguém que tá atropelando, a gente tem que mudar. Tudo leva a crer que se o Ancelotti vê alguém pedindo passagem, ele vai trocar. Isso é fundamental pensando em Copa do Mundo. E isso serve pra tudo, gente. Seja no futebol com um jogador ou um esquema tático, ou na sua vida pessoal. Quando você vê um problema, você tem que querer mudar. E é pra isso que eu te indico a manual. Digamos que você começou a perceber que seu cabelo começou a mudar, começou a aparecer umas entradas, e você não precisa esperar acontecer. Você pode buscar um tratamento. Pra isso que serve a manual, pra te ajudar nesse processo. Você responde um questionário online, um médico avalia seu caso individualmente e prescreve o melhor tratamento pra você. Olha, eu vou te dizer, não adianta você ficar esperando um milagre. É melhor você acreditar na ciência. E é por isso que se você fizer tudo da forma correta, tudo certinho, fazer o tratamento, você tem muita chance de melhorar. Não precisa ter vergonha, tudo na manual é feito da forma mais profissional possível, com acompanhamento médico e uma embalagem discreta quando chegar na sua casa. Mas aí você pode dizer, eu não sei nem por onde começar. Vem comigo! Vai nesse QR Code ou no link da descrição e com o cupom ATACOFUT você tem 40% de desconto e frete grátis no primeiro pedido. Olha isso. Assim como você pode se sentir melhor vendo o Brasil possivelmente ganhar o Hexa, você também pode se sentir melhor melhorando a sua autoestima. Aprende com a própria seleção. Percebeu um problema, vai atrás da solução. Dito isso, vamos voltar pro vídeo e começar a acelerar um pouco agora. Porque em 2014 já não tínhamos mais os remanescentes de 2002 e aqui começa uma nova era da seleção em que o Hexa começou a aparecer cada vez mais longe. Se eu fosse pegar uma coisa pra aprender dessa Copa pra 2026 seria o equilíbrio emocional, porque esses caras choravam em qualquer situação possível. Seja em hino, seja em pênaltis, seja em vitória, seja em derrota. É bem difícil de tentar puxar coisas boas dessa Copa, até porque o 7-1 é bem constrangedor. Porém, de herança teve o Neymar. A primeira dele foi ali. Caminhando para 2018 e 22, ciclo muito bom, diferente do de agora, e até com favoritismo chegando no Mundial. Mas durante o torneio, a panela do Tite em alguns momentos foram o problema. Percebe que isso também se conecta com 2010. Se alguém tiver melhor, tem que ser titular. Aproveitando, vamos pro próximo passo. O que o Brasil precisaria para ganhar essa Copa? Bom, começando pelo nosso grupo, ter dificuldades para se classificar a gente não deve ter, e o formato das partidas pode sim nos ajudar.
ajudar. Marrocos pode vencer o Brasil? Com certeza, mas até se isso acontecesse, a gente pode olhar um lado positivo. Se vencermos, a gente inicia a Copa num ritmo alto que tende a se manter durante o torneio. Não é começar se poupando, é começar jogando lá no talo. Perdendo, o cenário é outro. Pode ser que sirva como um alerta para a seleção, acorde o time que a partir daí comece a jogar melhor e se classifica. O melhor exemplo possível é o que aconteceu com a Argentina em 2022, que precisou perder para a Arábia Saudita para depois fazer uma Copa de garra até o final. Jogo 1 é pau a pau com o Marrocos, por incrível que pareça. Haiti eu não vou nem citar porque é uma piada, e no jogo 3 contra a Escócia, os caras podem até complicar defensivamente. Mas para esse vídeo eu vou considerar que o Brasil passa em primeiro, até porque é mais fácil da gente continuar. Pegaremos assim num cenário normal, provavelmente Japão ou Holanda, um teste duríssimo que a gente pode inclusive sair. Mas vencendo um dos dois, a gente chega com ainda mais casca, avançando mais uma fase que nas oitavas tende a ser um jogo mais tranquilo. Os adversários que pintam não são tão fortes assim, então o Brasil deve passar. Aí nas quartas, sem zebras, a Inglaterra. Com certeza é muito difícil, mas vale lembrar que todas as copas que o Brasil pegou eles, a gente foi campeão, então é uma estatística favorável pra gente. Semifinal contra caras como a Argentina ou Portugal, contra a Argentina era papo de encerrar o mundo, mas a gente tem chance. Contra Portugal talvez um time mais forte, mas como não tem tanto peso de camisa, o Brasil também tem totais condições. Aí final a gente pode esperar uma França, uma Espanha, talvez até uma Alemanha. Eu já tô forçando um pouco o isso demais. Pra mim é muito difícil a gente chegar até lá, mas chegando, se acontecer, a gente pode bater em qualquer uma das três, porque é final, gente. França seria um pouco mais difícil, a gente já sofreu com eles pouco tempo atrás, mas dessa vez teríamos um grupo embalado em uma final, não amistoso, então dá pra acreditar. Espanha, podemos tentar entrar na mente deles com a experiência de alguns dos nossos jogadores, e aí se fosse a Alemanha, eu realmente acho que tem jogo, não acho eles tão acima da gente não. Claro que teria outros problemas que a gente teria que superar. Eu confio em Douglas Santos, em Danilo, em Alexandro pra marcar Mbappé, Lamine Yamal? Não. Mas aí ia ser aquele negócio de história de superação que entraria pra história do Brasil. Falando nisso, qual que seria a escala de ídolos desse elenco agora? Como diria o Vampeta, quem ganha por último é lembrado. E um título em 2026 colocaria esses caras num nível estratosférico num primeiro momento. Começando pelo Ancelotti, ele seria o gringo salvador. Provavelmente iam dar um título honorário de cidadão brasileiro e a imprensa ia cravar de vez que treinador brasileiro nenhum presta. Nos próximos 4 anos até 2030, ele teria um dos ciclos mais tranquilos da história pra trabalhar. Vinícius Júnior, hoje as críticas sobre ele na seleção são justas, porque como no Real Madrid de fato ele não desempenha, mas vencendo uma Copa do Mundo, contando que ele ajude e finalmente desencante com a camisa amarela, ele estaria liberto. E ainda com 26 anos, ele teria muita alegria pra nos dar. A Virgínia também era capaz de voltar com ele, porque ele ia virar um extraterrestre. Vencedor de The Best, 2 Champions Leagues, uma Copa do Mundo e calando o mundo de novo. Do Negueba Júnior, que não ia jogar no Real Madrid, a um bicampeão de Champions. E do jogador que se escondia com a seleção, ao camisa 7 do Hexa. Vamos ir um pouco mais rápido, que eu quero citar muita gente. Alisson superaria as críticas e seria respeitado provavelmente. Igor Thiago colocaria a cereja do bolo de sua história incrível. Casemiro, nos podcasts do futuro, ia poder contar como batia na molecada. Douglas Santos seria pra sempre lembrado como aqueles caras das listas de jogadores que venceu a Copa do Mundo e você não sabia. E caras como Ryan e Endrick. Pera aí, deixa eu separar um pouco mais de tempo pra falar deles. Porque olha, as chances do Hexa são baixas, mas se ela existir, elas passam muito por esses jogadores, principalmente o Endrick. O Ryan nem tanto assim. Um jogador que nunca se escondeu, sempre limitado pelos outros, não pelo que demonstrou. E as comparações sobre seu futuro seriam nível Pelé, como já foram, com 19, primeira Copa. Jovem como Rei e como Ronaldo, e já estando no Real Madrid, ele voltaria ainda mais como um futuro fenômeno. Já o Ryan também muda de status, com certeza o Bournemouth ia ficar pequeno pra ele. Tá, se tem muita gente, até uns caras que ninguém se importa, mas tem um que é muito importante. O Neymar. Talvez o mais difícil de prever, mas de uma coisa eu tenho certeza, ele vai se vingar de todo mundo que falou dele. Foram meses de críticas, algumas justas, outras não, mas a resposta com a taça da Copa do Mundo na mão seria bem maior do que qualquer coisa. Maior artilheiro do Brasil, tantas Copas com a 10 quanto o Rei, mas acima de tudo, o patamar que ele atingiria seria dos mais altos. Dá até pra eu ser meio poético, eu vou tentar. Se hoje a gente fica triste porque o príncipe não virou rei, vencer a Copa do Mundo de 2026, pra ele pode significar que sim, a majestade chegou coroando uma carreira mágica. Pra tudo isso acontecer, resta pra gente acreditar. Mas eu não quero ir só pelo lúdico, tá? Vamos falar das chances reais, quais que são as probabilidades que o mundo coloca. Já existem pesquisas para os favoritos pra Copa, óbvio. E o Brasil ocupa hoje 4% dessa chance de título, o que é pouco. Mas vale lembrar que em 2002, as casas de apostas também diziam que o Brasil era o quarto. Então não vamos levar isso tanto em consideração. O nosso caminho, como eu já mostrei, é bem difícil, tá? Tanto desde o fase de grupos até 16 avos e passando, chegando até a final. Só que isso pode ser bom pra gente ganhar casca e
também para os jogadores mostrar a personalidade que tá faltando para alguns. É o que a gente mais carece, mais precisamos de alguém que chame o jogo, que corra, que briga, discute e entre na mente dos adversários. A seleção tem líderes, jovens promessas, craques já consagrados e um jogador que é esse protagonista, mas já tem 34 anos com sei lá quantas cirurgias. Se para ele não houve passagem de bastão, pros próximos essa Copa é o cenário perfeito para isso, ainda mais se acontecer o título. Para finalizar essa parte, o que isso significaria para nós, os torcedores? Primeiro, o fim do tabu. Se o último título foi em 2002, hoje 24 anos depois, muita gente ainda não viu o Brasil ser campeão mundial, e a sexta estrela nos colocaria muito na frente do segundo colocado. Influenciaria também a nossa cultura, é só a gente ver os momentos que marcaram os outros títulos. Quem vai ser o Denilson contra os turcos de 2026? Ou o Vampeta descendo rolando em Brasília? São coisas que não dá pra saber. Pelé prometeu ganhar uma Copa do Mundo pra seu pai, e não ganhou só uma, ele ganhou 3. Romário se tornou o baixinho mais imponente do país. Como ele mesmo diz, o maior momento de sua carreira. Ronaldo, então, teve uma história de superação exemplo para muitos. Todos com capítulos fechados nas páginas douradas do Brasil. Com certeza a sexta estrela espera algum outro personagem. Por isso, antes de encerrar esse vídeo, eu vou fazer 2 convites. O primeiro, entra na manual, porque milagre para vencer a Copa pode acontecer, mas milagre contra a calvície não existe. Então entra no site, vai lá procurar saber, porque é muito importante pro seu futuro também. Agora, em segundo lugar, o convite, mesmo que não signifique muito vindo de mim, é acreditar, porque eu não acho que o Brasil vai ganhar, mas vai que. O que a gente teria a perder? Se não for campeão, seria mais um elenco que entra pro aprendizado. Mas se a gente ganhar, o jogo muda. A chance pode ser pequena, o histórico pode não colaborar, mas não é zero. Estamos falando de um número que ainda podemos nos apegar. Estamos falando de 4%.